Cigarettes? Hey, Ma, I found this pack of cigarettes in my drawer. Not mine. They're not mine. Why is everybody looking at me? Because you're smoking a carrot. Não adianta, inglês é hábito. Isso pode até ofender algumas pessoas, mas eu tenho que falar. Apenas estar presente em aulas de inglês não basta. Eu já tive proposta de alunos querendo fazer 10 horas de aula de inglês por semana. Gabriel, tô desesperado, me ajuda, eu preciso fazer um intensivão. Não adianta. É o que você faz fora da aula que mais importa. É ter o hábito voluntário de ter contato com o idioma, que é exatamente o que você está fazendo aqui agora nesse vídeo. Na aula de hoje você vai aprender bastante vocabulário, vai praticar, treinar, reforçar o que você já sabe também. Como sempre, vão ter várias dicas valiosas para você melhorar seu inglês. Então, sem mais delongas, bora lá. By dinner time, that pack of cigarettes was burning a hole in my pocket. Hey, Ma, I found this pack of cigarettes in my drawer. Cigarettes? Yeah, I don't know whose they are, but they're not mine, and I don't want to get in trouble for it, so here you go. Se essa é a primeira vez que você ouve alguma coisa em inglês e acompanha com o texto, não se assuste, porque realmente tem uma diferença bem grande entre o inglês escrito e o inglês falado. Sem contar que o inglês falado não é um só. Existem infinitos sotaques e contextos culturais. Mas a verdade é que se você for fazendo bastante esse exercício de ouvir coisas em inglês e acompanhando com o texto, você vai começar a notar melhor as emendas entre as palavras, vai entender quando uma palavra acaba e a próxima começa, ou seja, vai melhorar o seu listening. É um exercício muito bom para você fazer por conta própria, inclusive. Então o Chris achou aquele cigarro na gaveta dele e comentou isso daqui, ó. By dinner time, até na hora do jantar, that pack of cigarettes, aquele literalmente pacote de cigarros, was burning a hole in my pocket. Estava queimando um buraco, ou seja, estava fazendo um furo, né? Queimando um buraco no meu pocket, no meu bolso. Mas, Gabriel, o jeito que você leu fica bem mais fácil de entender e tudo mais. O falante nativo fala muito rápido, não dá nem para acompanhar. Então, vai fazendo esse exercício, como a gente falou agora há pouco. Vai se familiarizando, principalmente com a fala diferente das pessoas. Por exemplo, você pode perceber que ao invés do Chris falar time, ele falou time. Não teve tanto i, né? No time. Foi time. O que a gente pode aprender com isso? E quando você ouvir time ou time, você vai entender como a mesma coisa. Mesma coisa aqui embaixo, né? Ele falou my pocket, ao invés de my pocket. Mesma coisa. Eu preciso falar igual o Chris, eu preciso ter um sotaque de tal lugar. Não precisa, você que escolhe o seu jeito de falar. Só que entender, você precisa de entender todos. Porque cada um fala de um jeito. Porque tem muitos sotaques diferentes, né? Um outro exemplo legal aqui de diferença entre a escrita e a fala é o pack of cigarettes. Pode perceber que ele falou e muita gente fala pack of cigarettes. Então, o pack of fica pack of cigarettes. O of, muitas vezes, fica só com som de a. E até aquela brincadeira do cup of coffee em inglês, que é cup of coffee, cup of coffee. Outra emenda que você pode notar é o burning a, fica burning na. Hole termina com som de L, ao invés de som de U, então já emenda com in. Hole in, a hole in my pocket. E o Chris chega até a mesa e fala, hey mom, inclusive é ma, que eles costumam falar. I found this pack of cigarettes in my drawer. I found this. Já percebe que mudou de that pra this, né? Tá com ele, esse aqui na minha mão. Eu achei esse pack, que é literalmente pacote de alguma coisa, tá? Então, se quiser falar, por exemplo, pacote de açúcar, eu posso falar pack of sugar, uma palavra literal. Ah, mas eu quero falar maço de cigarro. Você percebe que não é só, tipo, traduzir pro inglês. É tipo, eles falam uma palavra diferente, entendeu? Então, ele achou esse maço de cigarros in my drawer. Nota só a pronúncia de gaveta em inglês, né? Drawer. Eu lembro que quando eu aprendi essa palavra, eu lia drawer ou até drawer. Mas eu fiquei muito surpreso quando eu vi uma pessoa lendo um poema, ou foi numa música, não lembro, que a palavra gaveta rimou com a palavra porta em inglês. Porta você já conhece que é door. Então door rimou com drawer. Eu pensei, nossa, que diferença do que eu imaginava a pronúncia dessa palavra. Então gaveta, drawer. E o Julius falou cigarettes, cigarros, e você pode ter se deparado com a palavra cigar e achar que é cigarro, só que cigar é charuto, cigarette, cigarro. E o Chris fala, yeah, sim, né, respondendo a pergunta do pai dele. I don't know whose they are. Eu não sei de quem. Olha essa palavra, whose. Serve também para falar cujo, cuja, ou de quem. Eu não sei de quem eles são. Eles quem? Por que é eles? Os cigarros, né? No plural. E a pronúncia do I don't know do Chris e de muitas outras pessoas é bem diferente do que a gente espera. Porque algumas pessoas falam I don't know
outras falam I don't know. Só que ele falou I'll know. Preciso falar igual o Chris? Não. Assim como o exemplo que a gente viu ali em cima, se acostuma pra você entender assim também. Se você quiser falar igual, é escolha sua. Se não, pelo menos você vai entender quem falar assim, tá? Ele fala but, mas, they're not mine. Eles não são meus. Eles quem? Ainda falando dos cigarettes. Nota que eu não sei de quem eles são. They are. E aqui já tá abreviado, né? They're not mine. Aqui, eles não são. Então, aqui, eles são. They are, eles são. They're not, eles não são. Mine, não são meus. And I wouldn't get in trouble for it. Que pensando bem, eu acho que não foi isso que ele falou. Vamos ver aqui, ó. Oh, but they're not mine, and I wouldn't get in trouble for it, so. And I don't want to. E ele falou, and I don't wanna, que é a mesma coisa. Get in trouble. Eu não quero, I don't want to. Get in trouble, entrar em encrenca ou se encrencar. Get in é literalmente o verbo entrar. Tipo, entrar na casa, get in the house. For it, né? Por isso, por esse motivo. Ele chegou com um cigarro e falou, eu não sei de quem é, mas eles não são meus, they're not mine, and I don't wanna get in trouble for it. Eu não quero me encrencar por isso. So, então, here you go. Here you go. É uma expressão em inglês que se usa pra falar, aqui está. Tipo, ó, é todo seu. Here you go. A gente pode ouvir isso em qualquer lugar. Desde um comércio. Sei lá, você pedir um sorvete, a pessoa vai entregar pra você e fala, here you go. Se você tá num guichê, a pessoa vai te dar um documento, a pessoa fala, here you go. É muito usada essa expressão. Vamos continuar a cena. Not mine. They're not mine. Why is everybody looking at me? Because you're smoking a carrot. Então o Drew disse, not mine, não é meu. E a Tanya falou, they're not mine. Uma frase um pouquinho mais completa, igual a que o Chris falou. E aí todo mundo olha pra Rochelle, todo mundo look pra ela, e ela pergunta, why is everybody looking at me? Why? Por quê? Todo mundo está. Is everybody. Mas por que que tá invertido, Gabriel? Todo mundo está seria everybody is. É porque é uma pergunta. Em inglês a gente coloca is sempre no início. Exceto quando tem essas palavras aqui com WH. Tipo, what, where, when, why. Então por que que todo mundo está looking at me? Olhando pra mim. Nota que na pronúncia ficou looking at me. A letra G some completamente, né? Até a emenda é com a letra N. E o Julius responde, because you're smoking a carrot. Nota que o because you dele ficou because you. Because you're smoking a carrot. Porque você está, you're, é o mesmo que you are, smoking, fumando a carrot. Uma cenoura. Que é o que ela tá fazendo aqui, né? Segurando aqueles palitinhos de cenoura como se fosse um cigarro. Agora ela é a principal suspeita. Vamos ver o que vai acontecer. All right, they're mine. You smoke? Ma, the Surgeon General says you can't. I know what he says is written on the side of the box. Then how come you still smoke? Então não era à toa que ela tava smoking a carrot. Ela fala 3 vezes, alright, 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 tá bom, tá bom, tá bom. E é engraçado que ela repete a mesma expressão e ela emenda uma com a outra, né? Então, alright, já emenda com o outro, alright, ficou alright, alright, alright. Ela fala, they're mine. They're, que é o mesmo que they are, mine. Eles são meus. Eles quem? Falando dos cigarettes. E o Chris pergunta, you smoke? Você fuma? E o Drew fala, ma. E é uma das formas de falar mom ou mother. The Surgeon General. E aqui a gente precisa um pouquinho de contexto cultural. Nos Estados Unidos, existe esse Surgeon General, que é basicamente quem representa a questão da saúde no país. Então, ao invés de ter várias divisões, como Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, nos Estados Unidos tem só uma área e aí é uma pessoa que representa. Se você vai no Google e digita Surgeon General, vai estar a foto de uma pessoa, ou a pessoa atualmente responsável, tá? Então, para soar de forma equivalente pra gente, imagina que seja, por exemplo, o Ministério da Saúde. Diz, says, né? Tem um S aqui porque é um ele. Says, you can't, você não pode. Ele nem termina a frase e ela fala, I know what he says. E ela já emenda what com o rífico what he says. I know what he says. Eu sei o que ele diz. It's written on the side of the box. Está escrito, it's written. Que muita gente fala written. Então se acostume, written é o mesmo que written, no lado of the box. E aí, side of, pode ficar só side of the box, lado da caixa. Daí a Tanya pergunta, then, então, how come? Como assim? Ou por que you still smoke? Você ainda still smoke. Fuma. How come é uma das formas de se perguntar por quê. Geralmente quando você quer um pouquinho mais de detalhes, né? Tipo, como assim? Me explica melhor. How come?
Por que ela perguntou isso? Porque tá escrito na caixa que não pode, né? E a Tony quer perguntar como que ela ainda fuma, né? Ou ainda assim, still smoke. Mesmo sabendo disso. Continuando. Yeah. If there was a sign on the side of our dinner that says it would cause cancer and birth defects, you would slap the salad out of us if you found us eating it. Well, I get stressed out. Oh, well, we won't get stressed out at all when you have to get your lungs removed. O Drew fala, yeah, if there was a sign, se, if, there was, houvesse, existisse, tivesse. Olha como que o inglês é simplificado. Se você separa as duas peças, vai ficar assim, ó. If é se, né, condição. There was significa havia. Você junta if, o se, com o havia, fica se houvesse. O inglês não é complicado, ele é simplificado. E quando você saca essas coisas, você consegue entender muito mais. Se houvesse um sign, o que é um sign? Sign pode ser uma placa, pode ser um anúncio. On the side, do lado of our dinner, do nosso jantar. Of our, ficou of com our, dinner. Essa palavra, por exemplo, falando mais devagar, é our. Só que acelerando um pouquinho fica or. Então se tivesse esse anúncio, né, do lado do nosso jantar, tipo uma plaquinha, né, um anúncio, uma coisa avisando, dizendo it says it will cause cancer and birth defects, dizendo o quê? Esse sign, essa placa, esse anúncio, dizendo que vai causar câncer, cause, cancer, nota a pronúncia, cause, A-U, fica com o som de O, cancer, and birth defects, e defeitos, literalmente defects, e birth é nascimento, you would slap, faltando vírgula aqui, né? You would slap the salad out of us. Você estapearia, né? Slap é dar um tapa, também é a palavra tapa. Would fica condicional, encaixa perfeitamente com o if, né? If é se. Então é como se eu traçasse aqui os elementos. Se elemento A, vírgula, poderia ter uma vírgula aqui, você faria isso daqui como consequência, né? Então sempre está presente na frase, né? If em concordância com would. Então, se tivesse essa mensagem, você estapearia a salada fora da gente. Uma forma de ameaça muito engraçada em inglês, que é estapear ou socar alguma coisa fora da pessoa. A Rochelle mesmo é craque em ameaçar, né? Tipo no episódio que ela falou que eu vou te dar um tapa tão forte que você vai ficar branco. Em inglês ela falou, eu vou estapear o negro fora de você. É uma expressão que soa bem engraçado e, tipo, é um template, né? Você troca os elementos da frase para a ocasião que você quiser fazer a piada ou ameaçar alguém. If you found us. Se você nos encontrasse. Mais um exemplo de if clauses aqui. Found é encontrou, encontrei, encontramos, encontraram. Todos os formatos do passado do verbo encontrar é found. Com o if fica encontrasse. If you found us, se você nos encontrasse a gente comendo ele. Ele quem? O jantar, né, que tá falando aqui. Então, resumindo o que ele falou, se tivesse esse anúncio do lado do jantar falando que faz mal, você estapearia a salada fora da gente, se você nos encontrasse comendo. E a salada já fazendo referência, né, à comida também. E ela responde, well, I get stressed out. Bom, eu fico estressada. Get stressed out, ficar estressado. Então aqui tá no presente, eu fico estressada, I get stressed out. Você pode usar essa mesma frase e completar com outra coisa. Por exemplo, eu fico triste, I get sad. Eu fico feliz, I get happy. E o Julius já responde de forma irônica, dizendo, oh, well, we won't get stressed out at all. Nós não vamos, won't é will not, nós não vamos get stressed out, exatamente o que ela falou aqui. Nós não vamos nos estressar at all, de maneira alguma, at all, de nenhuma forma, de nenhum jeito. When you have to get your lungs removed. Quando você tiver que. When you have to. Aqui aconteceu um efeito parecido com o if que nós vimos aqui em cima. Have to é ter que, tenho que, temos que. Só que com when you have to, fica quando você tiver que. Eu traduzi como tiver que por causa do when. Vai percebendo o quanto que é simplificado o inglês. Eu vi um meme na internet esses dias. O aluno chegou para a professora falando, professora, eu tenho aqui 8 palavras em português, eu quero saber como que fala elas em inglês. Aí a professora falou, quais são? São as seguintes. Seu, sua, seus e suas, teu, tua, teus e tuas. E aí a professora respondeu uma palavra só, your. Porque é isso, são 8 palavras diferentes em português, mas em inglês é uma só. Por isso que o inglês é chamado de língua pobre, né? Não tem tanta diversidade de palavras como idiomas como o português. Então ele respondeu ironicamente, nós não vamos ficar estressado de maneira alguma
quando você tiver que ter os seus lungs, que são os pulmões, removidos, já fazendo referência ao cigarro, né, que faz mal para os pulmões. Percebe que para entender o texto, a gente tá sempre remetendo a algum contexto, né, tipo, ou da vida, porque você já sabe que fumar faz mal para os pulmões, e aí quando eles falaram eles, a gente teve que fazer referência para os cigarros, eles são os cigarros que eles estão falando, e querendo ou não, isso é algo obrigatório. Quando você estuda o inglês, tem contato com o inglês, você tem que sempre ligar com algo real, com alguma história, com algo que faz sentido. Colocar uma mensagem atrás das palavras. Porque se for só a palavra, só traduzir, uma coisa bem lista ali, bem seco, você vai esquecer muito fácil. Continuando. Like when Dad had the gout. Okay, fine. I quit. Ironically, smoking caused my mother a lot more stress than not smoking. See? Happy now? How long have you been hiding this? Aí o Chris tenta comentar alguma coisa, né? Ele fala, sim, yeah, like, tipo, when Dad had the gout, quando o papai teve a gota, né? Quando ele teve gota, aquela doença, aí ele foi interrompido, a Rochelle já falou, ok, fine. Ok, tá bom. Bem parecido com alright, né? Alright. I quit. Tô fora, largo mão. Muita gente fala isso do emprego, por exemplo, né? Tipo, tô fora, me demito, I quit. Dá pra expressar isso com essa frase também. E o Chris, como narrador, faz esse comentário. Ironically, sempre que tem li no final, você já pode identificar como mente. Dá pra fazer isso no caminho inverso também. Por exemplo, você tá falando inglês com alguém e você quer falar uma palavra que termina com mente. Dá pra você chutar muitas vezes a palavra e acertar, porque tem muito cognato em inglês. Então ele disse, ironicamente, fumar, smoking, caused my mother a lot more stress than not smoking. Então, fumar causava a minha mãe. Então, causar a alguém é cause. Não precisa falar o to, nem for. Cause já vai ser causar a alguém. Fumar causava a minha mãe muito mais, a lot more, muito mais stress, muito mais estresse do que than, comparando, não fumar, not smoking. E se você já viu as últimas aulas, você já aprendeu bastante sobre ING, né? Por que tem esse ING aqui? E a gente consegue praticar novamente esse princípio. Nota que o fumar aqui não é foco no verbo em si, é como se fosse um isso, né? Então, isso causava mais estresse na minha mãe do que não fazer isso. Então, transformando o verbo em um substantivo. Se você não entende bem por que precisa de um ing aí, dá uma olhada nas últimas aulas que eu falei bastante, teve bastante exemplo. E ela fala, see, tá vendo? Happy now? Tá feliz agora? Happy now? E o Julius faz essa pergunta aqui embaixo. How long? Quanto tempo? How long have you been hiding this? Have you been? Você esteve. Ou pode ser também você está, né? Falando de algo que está acontecendo já há um tempo. Então, há quanto tempo você está hiding this? Escondendo isso. Hide, agora sim tem ing no sentido de indo, né? Escondendo isso. O que será que ela vai responder? Me? Well, how long have you been hiding this? Dad, you been gambling? You know how Mom feels about that. Yeah? We'll see how she feels about this. Ooh, you have a naked lady pin? Ela já tinha algo pra acusar ele de volta, né? Me? Eu? Well, how long have you been hiding this? Há quanto tempo você tá escondendo isso? Exatamente a pergunta que ele fez. Ela só repetiu, colocando ênfase no this. Há quanto tempo você tá escondendo isso? E ela mostra aquele panfletozinho dele de aposta, né? E o Chris pergunta, Dad, you've been gambling? E foi engraçado o jeito que ele falou. Pai, you've been gambling? Você tá apostando? Gamble é apostar, não de apostar necessariamente como bet. Gamble seria jogos de azar em geral. Bet é só a aposta mesmo. Então, se traduzisse ao pé da letra, seria papai, você tá jogando jogos de azar, você tá gambling. E é diferente do you are, né? You are é você tá agora. Dando ênfase no atual. E you've been já dá mais ênfase no trajeto. Como se fosse, tipo, você vem fazendo isso, você tá fazendo isso ultimamente, né? Não só de agora. You've been gambling. Muita gente não fala nem o have, fala só you've been, como o próprio Chris falou aqui, né? Já omitindo o have. Muitas pessoas abreviam, muitas outras omitem. E o Drew fala, you know how mom feels about that. E de novo ele falou ma, ao invés de mom, né? Ele diz, você sabe como a mamãe se sente, feels, tem um S aqui porque é um ela, né? Feels se sente sobre isso, em relação a isso, about that. Daí o Julius responde isso aqui, yeah. E é engraçado que yeah pode ser o sim, como se fosse o yes, mas também é equivalente ao que a gente fala em português, né? Tipo, é mesmo? Yeah? Depende muito do tom de voz da pessoa. Let's see, vamos ver como
let's see how. Mesmo how que a gente viu aqui, né? Você sabe como a mamãe se sente. Aqui vamos ver como ela se sente. Let's see how she feels about this. Vamos ver como que ela se sente em relação a isso. Nota que eu traduzi that como isso e agora this como isso. Só que você já lembra que a diferença dos dois é a distância, né? O gambling, tipo, ele não tá gambling agora. É algo que ele vem fazendo, mas não no momento. E o this já soa como algo, tipo, que tá aqui na minha frente. No caso, a caneta tá na mão dele, né? E a Tanya fala, you have a naked lady pen? Você tem uma caneta de naked lady? O que é uma naked lady? Naked é pelado, pelada, nu, nua. E lady é senhorita, moça. E você já sabe de qual caneta que ele tá se referindo, né? Perceba que adjetivos que tem mais de uma palavra em inglês sempre tem hífen. Na verdade, não se usa tanto o hífen em inglês, então na maioria das vezes que você vê o hífen entre duas palavras, pode saber que são duas palavras que representam um adjetivo do substantivo, né, do objeto que vem logo em seguida. Vamos ver no que vai dar essa caneta. No, Drew has a naked lady pen. Secretly, he was happy it wasn't a naked man pen. Oh no, we gotta talk. Wait, I still don't understand how the pack of cigarettes got in my drawer. Então não é do Julius, né? Ele falou, no, Drew has a naked lady pen. É o Drew que tem essa caneta de mulher pelada. E o Chris faz uma piada, como narrador ali, ele fala, secretly, secretamente, he was happy, ele tava feliz que, olha só, o that oculto aqui, como a gente sempre vê em inglês, it wasn't, ele tava feliz que não era, it wasn't a naked man pen. Ele coloca ênfase no man, né? Tipo, ele tava feliz que não era uma caneta de um homem pelado. Aí a Rochelle dá uma olhada na caneta e fala, oh no, we gotta talk. Nós temos que conversar. Gotta é o mesmo que have to, mesmo que have got to, que é ter que, obrigação. Temos que conversar. E o Chris fala, wait, espera, I still don't understand. Eu ainda, o mesmo ainda que a gente viu agora há pouco, né? Still, eu ainda não entendi. I still don't understand. E note que quando a pessoa fala eu não entendi em inglês, ela não fala necessariamente no passado, tipo, I didn't understand. Ela fala I don't understand, no presente mesmo. É diferente do que a gente fala em português, né? Então, se você tá conversando com alguém na sua frente, você não entende o que a pessoa falou no momento, você pode falar sorry, I don't understand. No presente, tipo, não entendo agora o que você falou. Porque se você fala I didn't understand, a pessoa pode entender que você tá se referindo a algo do passado, literalmente, não de agora, daquela conversa. Ele fala, eu ainda não entendo. Pode se traduzir aqui também no presente, como how the pack of cigarettes, como esse maço de cigarros, got in my drawer, né? Foi parar, chegou in my drawer, na minha gaveta. Vamos descobrir agora. Well, I didn't put them there. Neither did I. Me neither. Ooh. Tanya, if you smoking, so help. Mama, I wasn't smoking. Eu coloquei aqui uma expressão que não foi falada pra gente aprender. É uma expressão que ela ia falar, mas foi interrompida. Então a Rochelle falou, bom, well, I didn't put them there. Ela falou tipo, put them there. Eu não coloquei eles lá. Eles quem? Os cigarros. Porque já que é dela, né, ela já seria a primeira pessoa a responder. Não fui eu que coloquei lá. E aí nós vemos aqui duas frases que querem dizer a mesma coisa. Neither did I e me neither, que é eu também não. A diferença de uma para outra é que neither did I é especificamente para algo com did, no caso didn't aqui. Então ela falou eu não coloquei. Aí dá para falar eu também não. Neither did I. Se fosse uma frase com don't, como por exemplo o que a gente viu agora há pouco, I don't understand. Aí você quer falar eu também não entendo? Neither do I. Então depende da frase que foi falada anteriormente. Agora, se você quiser falar eu também não, de uma forma neutra, assim, não precisa conjugar, uma frase bem coringa é me neither. Serve pra todas. Eu também não. Me neither. Daí, como sobrou a Tanya, já deu a entender que era ela, né? E a Rochelle falou, Tanya, se você estiver fumando, de novo, if. Olha, you are ou your significa você estar. If you're ou if you are já fica se você estiver. Você está e você estiver é a mesma coisa em inglês. O que muda é o if. Então, se você estiver fumando, so, e aí a frase que ela ia falar era so help me God. A expressão so help me God não existe em português, mas dá para entender porque ela é bem literal. Help me God significa me ajude Deus. E o tom dessa expressão é parecido com um se Deus quiser, ou quando se fala num tom de ameaça, é parecido quando as pessoas falam em português, eu juro por Deus. Então é uma expressão que, apesar de ser literal, de dar pra traduzir palavra por palavra, ainda não faz sentido, pode ficar difícil pra gente entender do que a pessoa tá falando, né? Daí a Tanya fala mama, outro jeito carinhoso, né, de falar mamãe, I wasn't smoking.
Eu não tava fumando. I wasn't. Eu não estava. I wasn't. Mesmo que I was not. Continuando. I was going through your stuff and I found them. And Daddy almost caught me, so I hid them in Chris's room so he would get in trouble instead of me. How did you get my racing form? Well, I was going through your stuff looking for my stuff. Bom, well, I was going through your stuff. Vamos entender esse phrasal verb. Go through. Go through pode ser literalmente ir por dentro, passar por dentro, passar por, passar pelo, passar pela. Dá para descrever muita coisa com isso. Por exemplo, passar pela cidade, passar por dentro, go through the city. Passar por uma cirurgia, go through a surgery. Pode ser no sentido de revisar alguma coisa. Por exemplo, supor que você precisa go through the details, precisa passar pelos detalhes, de revisar, de talvez até de explicar alguma coisa. E também go through pode ser no sentido de vasculhar, de procurar alguma informação, procurar algum objeto, alguma coisa. Que é o que ela falou. I was going through your stuff and I found it. Eu tava vasculhando as suas coisas. Your stuff. A Tanya mexendo nas coisas da mãe dela. Tudo começou aí, né? A criança gosta bastante de fuçar nas coisas da mãe. And I found it. E eu achei ele. Ele quem? Tá falando do cigarro. Agora tá no singular, né? Eu achei ele, o isso. Nota que and I ficou and I. And Daddy almost caught me. E o papai, Daddy, almost, quase, caught me. Quase me pegou. Caught, passado de catch. Pegar algo no flagra, em movimento. Catch. Então, quase me pegou. So I hid them. Escondi eles. Hid é o passado de hide. Hide tem uma letra E no final, né? Então, eu escondi eles. Eles quem? Ela tá se referindo aos cigarros. In Chris's room. Apóstrofe S significa que é o dono, né? Só que quando já tem S, né? Chris termina com S, nós temos mais de uma opção. Você pode escrever só com um S e o apóstrofe e já ir para a palavra seguinte, ou colocar um S. E na fala fica tipo Chris's, com os dois S's. Chris's room, o quarto do Chris. Então ela disse, então eu escondi eles no quarto do Chris. So he would get in trouble. Para que ele entrasse em encrenca, né? Para que ele se encrencasse. Se usa muito so nesse sentido, tipo, para esse fim, para que tal coisa aconteça. So não é só um então. Instead of me. Ao invés de mim. Instead of, ao invés de. Daí virou bagunça, né? Todo mundo perguntando pra todo mundo onde encontrou aquelas coisas. E o Julius perguntou pra Rochelle agora, how did you get my racing form? Como que você obteve? Como que você pegou o meu racing form? Que é aquilo que ela achou do Julius, né? E que ele tava escondendo, ele tava gambling. Ele tava apostando, né? Era um jogo de azar. E aquele papel era um racing form. Form é formulário de corrida. E a Rochelle responde, well, bom, I was going through your stuff, looking for my stuff. Então, eu estava going through, aquele mesmo que a gente viu lá em cima, eu estava vasculhando as suas coisas, your stuff, looking for, procurando por, buscando minhas coisas. Perceba várias vezes a palavra stuff, que significa coisas. Ah, mas qual que é a diferença entre things e stuff? De tradução nenhuma, mas stuff é uma palavra no coletivo, ela nunca tem plural. Então, things é uma coisa mais contável, tipo one thing, two things, three things. Já stuff tipo, pode ser singular, pode ser plural, pode se referir a coisas, mas não é algo contável, não, tipo, não se coloca um número. Continuando. How did you find my pen? I thought you had my racing form. And how'd you find those cigarettes anyway? Because you put them in my drawer. You see, this is your fault. How did you find my pen? Foi engraçado o jeito que o Drew falou com o Julius, né? Como que você encontrou? How did you find my pen? Como que você encontrou minha caneta? How did you? Mesmo que how did you? Muita gente que tá começando tem o vício de falar did you. Vira um mau hábito depois. Então, para tirar esse i que a gente acrescenta na pronúncia e já aproveitando fica mais fácil para falar, já se acostuma com did you. Como que você achou minha caneta? O Julius responde, I thought you had my racing form. Eu achava que, já emendou com you, ficou I thought you. Eu achava que você tinha my racing form, meu formulário de corrida, que ele tava usando pra apostar, né? E a Tanya cai na besteira de fazer essa pergunta aqui. And how did you find those cigarettes anyway? Perceba que how did you, que poderia ser falado também how did you, aqui ficou how'd you. Esse mesmo pedaço de frase aqui, ó. How did you? How'd you? Como que você achou? How'd you find those cigarettes? Aqueles cigarros. Aqui nós temos o plural de that, que é those, aqueles cigarros. Afinal,
anyway, que serve pra outras coisas também. Dá pra falar enfim com anyway, pra falar também de qualquer forma. Depende da aplicação na frase. E o Chris responde, "'Cause you put them in my drawer." Eu coloquei de propósito aqui esse jeito de escrever que não existe na gramática, mas muita gente escreve assim nas redes sociais. Você pode identificar. É o 'cause, mesma coisa que because, que é por quê, ou por causa de. Porque você colocou eles. Because you put them. Só que ele falou, you put them. Já emendou, né? Put them in my drawer, na minha gaveta. E a Rochelle fala, you see? Tá vendo? Aquele mesmo see que ela falou um pouco antes, só que agora com you. You see? Tá vendo? This is your fault. Essa é sua culpa, né? Isso é culpa sua. Nota que ela fala, this is your. Já emenda o is com your, fica is your. This is your fault. Culpa sua. Isso é sua culpa. Será que lá vem esse irmão? Vamos ouvir. You were in there doing something that you ain't had no business doing, and the next thing you know, nobody's business is everybody's business. Are you gonna put me on punishment? Is that your business? No. You'll find out what happens to you when it happens to you. Now go upstairs. O Chris tá até feliz, né? Finalmente, não é ele que tá se dando mal no final da história. Então a Rochelle fala, you were in there. Você estava lá, já soando como, tipo, lá dentro. Pode ser lá naquele cômodo, lá naquele lugar. Doing something, fazendo algo. E aí o something pode ser também something. Mesma coisa, something, something. That you ain't. Lembrando que ain't é só um jeito de falar não em inglês, que é extremamente informal. Então fica assim, você tava lá fazendo algo que você não tinha. You ain't had. Nenhum negócio, não tinha no business. E a palavra business não precisa ser negócio no sentido de comércio, de abrir um negócio para você trabalhar. É no sentido de suas coisas, tá? Por exemplo, quando a gente fala para alguém cuidar da própria vida, em inglês tem a expressão mind your own business, que é tipo, cuida das suas próprias coisas, seus próprios negócios, do seu business. Pode falar, tipo, não, é minha vida, minhas coisas. Se intromete, não, isso aqui é my business. Então se usa muito essa palavra nesse sentido, que é o que ela quis falar. Então você tava lá mexendo no que você não tinha nenhum business. Não tinha que estar lá, né? Não tinha nenhum business você fazer isso. And the next thing you know, essa é uma expressão, the next thing you know, traduzindo pela letra. A próxima coisa que você sabe é equivalente a quando vê. Já ouvi muita gente falando também, dali a pouco, é no sentido de consequência, sabe? Por exemplo, cara, eu tava correndo, quando vê, eu já tinha corrido 10 quilômetros. Quando eu vi, quando eu me deparei, quando eu percebi, pode ser nesse sentido, tá? Então, the next thing you know, quando vê, nobody's business, os problemas de ninguém, is everybody's business. É um problema de todo mundo. As particularidades de todo mundo. Seria uma boa forma de traduzir ao pé da letra aí. E a Tony responde com essa pergunta. Are you gonna put me on punishment? Você vai? Are you gonna put me? Você vai me colocar na punição? On punishment? Né? Tipo, de castigo. E a Rochelle fala, is that your business? Isso é problema seu? Isso aí é seu business? É coisa que você tem que se preocupar? No. You'll find out what happens to you. Você vai descobrir. Nota, you will, ficou you. Find out, descobrir, mesmo que discover. Você vai descobrir what happens to you. E ela falou what happens to you. Já emendando what com happens, ficou what happens to you. Você vai descobrir o que acontece com você quando acontecer com você. Então, acontecer com é happen to. Não se fala with. Então você vai descobrir o que acontece com você quando acontecer com você. Agora, now go upstairs. Agora vai lá em cima. Né? Tipo, escada acima. Vai pro andar de cima. Go upstairs. Lá embaixo seria downstairs. Eu não sei você, mas eu gosto demais de aulas como essa. Dá pra aprender muita coisa de uma forma bem leve e a gente acaba lembrando mais do que aprendeu. Se você chegou até aqui, escreve presente aqui embaixo, marca sua presença, me avisa que você chegou até o final e comenta também o que você achou. Se tiver alguma sugestão pro canal, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado por ser meu aluno e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.